Romanos, capítulo 12, comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. De acordo com a lei, ao sacrificar um animal, o sacerdote deveria matá-lo, cortá-lo em pedaços e colocar sobre o altar. O sacrifício era importante, mas mesmo no Antigo Testamento, Deus deixou bem claro que a obediência do coração era muito melhor. Deus deseja que nos ofereçamos como sacrifício vivo. Ele não quer o sacrifício de animais. Isso significa que devemos deixar de lado os nossos desejos para segui-lo, colocando toda a nossa energia e recurso à sua disposição, confiando nele para nos guiar. Agimos deste modo como uma demonstração de nossa gratidão por nossos pecados terem sido perdoados. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Deus tem planos bons, agradáveis e perfeitos para seus filhos. Ele quer que nos transformemos em pessoas com mentes renovadas, que vivam para obedecê-lo e honrá-lo, tendo em vista que Deus deseja somente o melhor para nós e deu seu Filho para tornar essa nova vida possível. Com toda alegria, devemos oferecer-nos a Ele como sacrifício vivo e colocar-nos a seu serviço. Paulo preveniu aos irmãos em Cristo: não vos conformeis com este mundo. Os cristãos prudentes concluem que grande parte do comportamento mundano foi descartado. Entretanto, nossa recusa em nos conformarmos com os valores deste mundo deve ir muito além do comportamento e costume. Deve estar firmada em nossa mente. Deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa, mudando sua maneira de pensar. É possível evitar a maioria dos costumes mundanos e continuar a ser orgulhoso, cobiçoso, egoísta, rebelde e arrogante. Somente quando o Espírito Santo renova, reeduca e redireciona nossa mente, somos verdadeiramente transformados. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Possuir uma autoestima sadia é importante, porque alguns têm uma péssima impressão de si mesmo. Por outro lado, outros se superestimam. A chave para uma avaliação própria, sincera e precisa é conhecer a base de nosso valor, nossa identidade em Cristo, de acordo com os padrões eternos. Sem Ele não somos capazes de ser bem-sucedidos, mas em Cristo somos valiosos e capazes de desempenhar serviços dignos. Se utilizarmos os padrões do mundo em relação ao sucesso e às realizações, nossa avaliação poderá levar-nos a um conceito muito elevado sobre o que valemos aos olhos dos outros e perdemos de vista o nosso verdadeiro valor aos olhos de Deus. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos as nossas diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de animar, então ensinemos. E se é o dom de animar os outros, então animemos.
Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos, em Cristo, e se esforcem para tratar aos outros com respeito. Trabalhe com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Paulo usou o exemplo do corpo humano para ensinar como os cristãos devem viver e trabalhar juntos. Assim como os membros do corpo funcionam sob o comando do cérebro, também os cristãos devem trabalhar juntos sob o comando e a autoridade de Jesus Cristo. Deus nos dá habilidades e dons para que possamos edificar a sua igreja. Para usá-los eficientemente, devemos 1. Entender que todas as nossas habilidades e todos os nossos dons vêm de Deus. 2. Entender que nem todos são dotados das mesmas habilidades e dos mesmos dons. 3. Saber quem somos e o que fazemos melhor. 4. Dedicar nossas habilidades e nossos dons ao serviço de Deus, não para alcançar sucesso pessoal. 5. Estar disposto a empregar as habilidades e os dons que temos com todo o nosso coração, colocando tudo à disposição da obra de Deus, sem reter coisa alguma. Os dons de Deus diferem quanto à sua natureza, poder e eficiência, de acordo com a sua sabedoria e bondade, não conforme nossa fé. Deus deseja conceder-nos o poder espiritual necessário e apropriado para desempenharmos cada uma de nossas responsabilidades. Mas não podemos obter mais habilidades e dons mediante nosso esforço e nossa determinação para nos tornarmos servos ou mestres mais eficientes. Deus concede os dons à sua igreja, distribuindo a fé e o poder conforme a sua vontade. Nossa tarefa é sermos fiéis e procurarmos formas de servir aos outros com aquilo que Cristo nos dá. Nas Escrituras, profetizar nem sempre significa predizer o futuro. Significa também declarar a mensagem de Deus através dos dons espirituais para consolar, edificar e exortar. Observe essa lista de dons e imagine o tipo de pessoa que recebe cada um deles. Os profetas são geralmente corajosos e articulados. Os servos e ministros do Evangelho que exercem o ministério são fiéis e leais. Os mestres são aqueles que apresentam um raciocínio claro. Os encorajadores e exortadores sabem motivar os seus semelhantes. Aqueles que repartem são generosos e dignos de confiança. Os líderes são bons organizadores e administradores. Aqueles que exercitam misericórdia demonstram bondade, são pessoas atenciosas que se sentem felizes ao dedicar o seu tempo aos outros. Seria muito difícil uma pessoa ter todos esses dons. Um profeta ousado geralmente não é um bom conselheiro. Aquele que contribui com generosidade poderia falhar como líder. Ao identificar os seus dons, pergunte a si mesmo como poderá usá-los para edificar a igreja de Deus. Ao mesmo tempo, perceba que ter todos os dons não garantirá alguém fazer todo o trabalho da igreja. Então, agradeça as pessoas cujos dons são completamente diferentes dos seus, desde que suas virtudes compensem as fraquezas dos outros. E seja grato, porque os dons destes compensam as suas deficiências. Juntos podemos edificar a igreja de Cristo. A maioria de nós aprendeu a ser cortês com os outros, a falar gentilmente, evitar ofender os sentimentos alheios e parecer interessado no bem-estar do outro. Podemos até ser muito habilidosos e fingir compaixão ao ouvir as necessidades alheias ou indignação quando sabemos de alguma injustiça. Mas Deus nos conclama a um amor sincero e real, que vai muito além da hipocrisia e de um comportamento polido. O amor sincero exige concentração e esforço. Significa ajudar os outros a tornarem pessoas melhores. Isso exige nosso tempo, dinheiro e envolvimento pessoal. Nenhum indivíduo tem a capacidade de expressar amor a uma comunidade inteira, mas o corpo de Cristo pode fazê-lo à sua cidade. Procure as pessoas que precisam ser amadas e peça a Deus para mostrar as maneiras pelas quais você e seus companheiros de fé podem demonstrar o amor de Cristo à comunidade.
Podemos honrar nossos semelhantes de duas maneiras. Uma inclui outras motivações. Honramos nossos chefes para que nos recompensem, nossos empregados para que trabalhem com mais afinco, os ricos para que contribuam para nossa causa e os poderosos para que usem seu poder ao nosso benefício e não contra nós. A maneira de honrar a Deus envolve o amor. Como cristãos, honramos as pessoas porque foram criadas à imagem de Deus, porque são nossos irmãos em Cristo e porque têm uma contribuição única a fazer à igreja. Será que a maneira de Deus honrar os outros parece ser muito difícil para sua natureza competitiva? Por que não tentamos sobrepujar os outros na maneira de demonstrar respeito pelo seu semelhante? Coloque os outros em primeiro lugar. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peça que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceite serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. A hospitalidade cristã é diferente de uma reunião social. Nesta existe a figura do anfitrião. A casa deve estar impecável, o alimento muito bem preparado e abundantemente. O anfitrião deve parecer estar à vontade e ter bom humor. A hospitalidade, ao contrário, visa as necessidades do hóspede. Um lugar para alojar, um alimento nutritivo, um ouvido atento ou apenas uma boa acolhida. A hospitalidade pode ser encontrada até em uma casa desarrumada, em uma mesa de jantar onde o prato principal seja sopa enlatada, enquanto o anfitrião e o hóspede trabalham juntos no serviço da casa. Não hesite em oferecer hospitalidade por sentir-se muito cansado, ocupado ou insuficientemente abandonado para receber alguém. Esses versículos resumem a essência de uma vida cristã. Se amarmos alguém de maneira como Cristo nos ama, estaremos dispostos a perdoar. Se já experimentamos a graça divina, desejaremos transmiti-las aos outros. Lembre-se, a graça é um favor que não merecemos. Ao oferecer uma bebida a um inimigo, não estamos ignorando seus delitos, apenas o reconhecendo, perdoando e amando, apesar de seus pecados, exatamente como Cristo fez com cada um de nós. Nessa época em que há muitas ações judiciais e incessantes reivindicações por direitos legais, a prática recomendada por Paulo parece ser quase impossível. Paulo nos aconselha a sermos amigáveis em vez de retribuir em justa medida quando alguém nos ofender profundamente. Por que o apóstolo nos disse para perdoarmos os inimigos? Porque, primeiro, o perdão pode quebrar um ciclo de retaliações e levar a uma reconciliação mútua. 2. Pode levar o inimigo a envergonhar-se e a mudar o comportamento. E 3. Ao pagar o mal com o mal, vamos ferir-nos tanto quanto ferimos nosso inimigo. Mesmo que este nunca se arrependa, ao perdoá-lo, vamos libertar-nos do grande peso da amargura. O perdão envolve atitudes e ações. Se você considera difícil sentir-se disposto a perdoar alguém que o acabou de ofendê-lo, tente responder com atos de bondade. Se for o caso, diga a essa pessoa que gostaria de recuperar seu relacionamento com ela. Estenda a mão, envie um presente, sorria para esta pessoa.
você descobrirá que ações corretas levam a sentimentos corretos.